Saúde, estamos de volta. Nesse bloco a gente vai falar de um assunto também muito importante. Todos os assuntos são importantes, mas esse talvez seja mais importante ainda, porque a gente vai falar do sol. Vai falar da importância do sol para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. Mas a gente vai falar sobre isso com uma dermatologista, com a doutora Marina Queiroz, que está aqui conosco. Bem-vinda, Marina. Obrigada, tudo é um bem? prazer, tudo ótimo. Alegria te receber aqui. Poxa, parece um paradoxo a gente falar dos benefícios do sol como a dermatologista. Mas é isso mesmo, porque nós também vamos falar sobre os riscos dessa exposição. Sim. A virtude está no meio, né, doutora? Sim, tudo é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. E qual é esse equilíbrio? Então, o que a gente sempre fala, você tendo uma exposição solar saudável, ou seja, num horário de menos risco, antes das 9 da manhã, depois das 3 da tarde, e com o uso regular de filtro solar na quantidade certa e reaplicando, isso é ok, né? Uma exposição saudável, a gente pode dizer assim. Mas é difícil a gente contrapor, né, essa questão assim do que é mesmo saudável, quais são os horários. A gente estava conversando aqui, falando até sobre o preço do protetor solar. Difícil, ele é caro para os padrões brasileiros, né? E isso acontece muito da paciente começar a economizar. Porque por ser caro, o que o paciente faz? Ele usa 3 gotinhas no rosto. 3 gotinhas no rosto não vai fazer a proteção ideal. E isso dificulta bastante, né, esse acesso do paciente a utilizar na quantidade certa. De reaplicar de 3 em 3 horas, ele vai gastar um tubo muito mais rapidamente do que ele utilizando essa forma econômica que não tem tanto benefício. Sim, e até mesmo muita confusão com relação aos níveis de proteção dos produtos, né? Em dias de sol, dias de praia, dias de Guarapari, Cabo Frio, Meaípe, Anchieta, a nossa praia do Espírito Santo, né? Enfim, a partir de 30, né, que tem que usar? Pelo menos 30. Menos que 30 a gente não fala em proteção assim. Então por que existe o de 15? Porque vende. Na verdade, assim, existe menos de 30 para você fazer uma exposição corporal, às vezes no dia a dia você conseguir usar um protetor 15. Para o paciente que quer usar alguma coisa, às vezes ele não tem condição de usar sempre uma proteção 30, ou para peles um pouco mais morenas, o fototipo mais alto que a gente fala, a partir de 4, 5, você pode utilizar uma proteção um pouco menor, né, que o risco é menor. Agora, com relação à aplicação, você falou das 3 gotinhas, tem uma indicação das colheres, né, que serve para a gente ter referência, né? A colher é legal, mas tem um jeito mais prático, porque a gente não vai ficar usando colher no dia a dia para poder dosar. Então a gente usa a regra dos 3 dedos, que é uma regra muito legal. Você aplica os 3 dedos, literalmente, e aquilo vai servir para você aplicar no rosto e no pescoço e em homens que têm a região, né, calva também. Então, até em mulheres, a gente pode usar 3 dedos aqui, todos preenchidos de branco, né? 3 retinhas. Exato. Aqui nos dedos. Isso. Tirando isso, isso vai ser responsável por toda a região do pescoço. Isso dá uma colher de sopa. Isso dá uma colher de sopa. Muito bem. Região dos braços, outros... Aí a gente aplica uma quantidade também generosa, mas a gente não consegue falar nessa quantidade mais, né? Então é uma cobertura generosa, sem ficar totalmente branco, mas também sem ter que ficar fazendo aqueles espalhar muito, né? Não precisa disso. E como é que a gente pode falar, colocar na mesma frase, protetor solar e benefícios da radiação solar, vitamina D, por exemplo? Então, é muito legal isso, que tem vários estudos que analisaram isso já. Se você usar protetor solar, está atrapalhando a produção de vitamina D ou não. E já foi provado que não. Só nessa exposição que a gente tem na região corporal, às vezes entre um horário que você está caminhando pela rua, já é suficiente para você produzir vitamina D que a gente precisa. Então você não precisa de ficar no sol, sendo aquela exposição assim, para produzir vitamina D, isso não é necessário. Essa exposição corriqueira que a gente tem já é suficiente. Agora, existe também um aumento de casos relacionados à deficiência de vitamina D. Existe, mas isso a Covid trouxe isso, né? Muito evidente, né? Existe sim isso é verdade, é um fato, mas está muito mais associado a esse ambiente de estar em ambientes fechados constantemente. Então, escritórios, que a gente não tem exposição, às vezes, nenhuma luz. Não tem uma janela, às vezes entra dentro do carro também, insufilme, então é uma proteção excessiva ao sol. E aí, realmente, não tem como você produzir vitamina D sem ter exposição ao UVA e UVB. Agora, assim, para a gente aproveitar os benefícios da vitamina D, a gente tem que usar o sol, ou se expor ao sol, num período onde os dermatologistas não recomendam, né? Exatamente, isso é verdade. Qual é o período?
pior horário. Para você ter uma exposição máxima de vitamina D, é realmente nesse horário de meio-dia. Só que não é necessário isso, você não precisa, porque só essa exposição corriqueira já é suficiente. Se você fizer certinho, se expor corretamente nesses outros horários, todos os dias, você vai ter uma exposição suficiente para poder produzir a vitamina D. E quando a gente fala em exposição, a gente está falando do corpo todo ou a gente está falando do rosto, das mãos, já é o suficiente? Quando a gente fala em exposição para uma produção de vitamina D no paciente que é deficiente, na criancinha, idealmente é que seja com maior superfície corporal exposta mesmo. Mas quando eu falo dessa exposição corriqueira, é literalmente só com roupa e os braços sendo expostos indiretamente, já é suficiente. É porque a gente está exposto o tempo todo, né? Não existe dia sem sol, né? Esse sol não vai produzir. Sol nublado, o sol da chuva de Belo Horizonte, ele está ali, ele está ali. Mas ele não é eficiente para a vitamina D. Ele é. É? Essa barreira, ela existe, só que ela não é suficiente para você evitar completamente a chegada dos raios UVB, né, que é o principal responsável pela produção da vitamina D. Ele vai chegar do mesmo jeito. Então, assim, diminui, claro, a taxa é menor, mas você tem produção mesmo assim. Sim. E tem queimadura também. Tem queimadura também, mormaço queima, Exatamente. né? O famoso mormaço queima, né? Mas chuva queima? Não, aí quando tá chovendo, não. Aí não, né? Aí também não, né? Agora, e os alimentos que são tidos como ricos em vitamina D, que são indicados também? Então, a vitamina D, ela é produzida pelo nosso corpo. Então, uma alimentação regular já é suficiente para você ter essa produção. Então, é algo que é da exposição solar mesmo e do nosso organismo. A gente não consome literalmente alimentos com vitamina D. Não é a indicação ideal, sabe? É você ter uma alimentação correta e essa exposição corriqueira. E tem muito também da informação de um boom de reposição de vitamina D, né? Isso foi até problemático, né? Na época, no período principal da pandemia, com essas reposições injetáveis excessivas, chegando a doses muito altas, e aí a gente tem as hipervitaminoses que podem ser problemáticas, sim. Porque às vezes a pessoa imagina que tem essa deficiência e começa a usar essa reposição. Quais são essas consequências? Você falou a hipervitaminose. Então, depende muito, né? Mas, por exemplo, o que aconteceu durante a pandemia, principalmente, é que, além de não ser dosado, né, as vitaminas, elas eram tidas como se você estivesse melhorando a sua imunidade. Então, você podia fazer uma dosagem extra e fazer um grau de toxicidade. E aí, essa toxicidade pode entrar em vários aspectos, assim, depende muito do grau, da quantidade, não dá para falar de um sintoma específico. De um sintoma específico, né? Mas o fato é que essa questão ela não pode ser por conta própria, não, né? De jeito nenhum. Mais uma vez entra nessa área da automedicação, né? Que é muito perigosa, né? Sim. Agora, a gente precisa falar de proteção, estamos falando aqui do cuidado com o sol, muitas vezes a gente negligencia o óculos de sol, né? Que é muito importante. O óculos de sol, ele tem a proteção UVA, a proteção solar, né, de raios ultravioletas, para a região dos olhos, então ele protege a retina. E isso é muito importante a gente falar porque, por exemplo, óculos solares que têm esse escurecimento da lente, porém sem a proteção, ele não só não está protegendo, como ele está agredindo os olhos. Porque o que ninguém percebe, né, é que você está fechando, está dilatando a sua pupila, né, porque você está sentindo que está escuro, e a agressão continua passando. Então, os raios continuam passando, então você está agredindo mais ainda aquela retina, está ficando mais desprotegida. Ah, você está falando dos óculos que são transition? Não, dos óculos que não... Óculos falsificados, vamos dizer assim, que eles têm o transition, tudo bem? Esse que muda de cor? Então, sim, ele é legal, porque ele tem a proteção mesmo, assim, ela é real. Eu estou falando desses óculos que existem, a gente compra, assim, né? Os óculos falsificados que a gente fala, que tem a lente escura, porém sem a proteção. Ser escuro não é sinal de proteção. Um óculos escuro nem sempre é sinal de proteção. Eu acho assim que o que alivia um pouco, eu vi uma reportagem grande sobre esse assunto, mostrando que colocar a proteção nos óculos é muito barato. Então, a maioria dos óculos de camelô, a maioria tem essa proteção, sim, né? São poucos que não tem, mas esses poucos que não tem são muito agressivos. Que você está realmente deixando a pupila mais dilatada e penetrando aqueles raios. E quais são as consequências dessa exposição prolongada? Porque você tem a pseudo sensação, né, de que está tendo ali.
Isso realmente isso pode gerar um dano para a retina, né? Sim. Que está ali aberta e exposta. Vamos considerar que a chuva vai passar em Belo Horizonte, vai parar esse tempo, o sol vai voltar, né? Então a gente aproveita para falar mais sobre a questão da proteção, região dos lábios também. É importante, também é negligenciada, né? E é interessante isso, né? A gente realmente esquece, os lábios estão tão expostos quanto o restante do nosso corpo. Então, e existe cânceres de pele nos lábios, né? O SEC, que a gente fala, que é o carcinoma espinocelular, ele é muito comum na região dos lábios. Principalmente porque o paciente, ele negligencia uma região que está exposta constantemente e a gente não passa protetor solar nos lábios. Não tem esse costume, mas existem, né? Existem excelentes marcas com protetores solares para os lábios que mantém uma cosmética mais tolerável, que não é aquele branco ou com a cor de base, né? Como se fosse um gloss labial, um balme labial que tem proteção solar. Existe pouco hábito, né? Pouquíssimo. Deveria ser maior, né? Porque está ali. O produto que se usa, né? Você está usando agora, por exemplo, ele já tem a proteção solar? O batom já tem? Alguns batons sim, não todos. Algumas marcas específicas que são mais dermatológicas, né? E eles desenvolvem esse produto já com uma proteção sim. E alguns balmes labiais, que são os hidratantes, também alguns já têm proteção. Tá. A gente viu aqui no programa de hoje que o protetor solar não impede, olha que notícia boa para todas as dermatologistas do mundo, o protetor solar não impede a absorção de vitamina D. Não, a gente vai produzir do mesmo jeito. Sim. Por causa dessa exposição corriqueira, que a gente está ali indiretamente ao caminhar pela rua, pela janela, já é suficiente. Muito bem. Mas vamos falar aqui, é sempre bom relembrar a ordem dessa proteção ali, lembrando o outro grande aliado da nossa maravilha, né? Porque a gente estava conversando antes, que todo mundo quer o sol, né? Todo mundo quer o sol, o bronze, legal, mas esse bronze custa muito caro, né? Eu tenho uma amiga, a doutora Valéria Campos, lá de São Paulo, que fala, você ama o sol. Ótimo. Mas o sol é um amante ingrato, o sol não te ama. E é verdade, né? Porque ele cobra caro esse bronze, né? Exatamente. E eu estava até comentando, né, agora há pouco, existe sim uma radiação que faz mais bronzeamento, que é a UVA, que tem menos relação com câncer de pele, que faz o bronze, assim, que é nesses horários que a gente fala que é mais tranquilo, que é antes das 9 e depois das 3, ele tem mais radiação UVA, que dá mais bronzeamento, mas ao mesmo tempo esse bronzeamento é a custa dessa radiação, que também faz mais envelhecimento. Então tem menos câncer associado à UVA, mas tem mais envelhecimento, ninguém quer envelhecer. Então fica do mesmo jeito, a escolha. E dentro desses cuidados é preciso também não só falar do protetor solar, mas do creme hidratante, né? O creme compensa, né? Compensa. O creme hidratante, a gente fala que na skincare existem 3 produtos que são essenciais, que é o gel de limpeza adequado, para não irritar muito e para poder fazer uma higiene, né, sem ser agressiva, o hidratante e o protetor solar. Isso é o básico, então tem que ter. Não existe pele saudável sem esses cuidados. Não Você existe. está falando da limpeza antes de dormir, né? Para não dormir de maquiagem. Manhã e antes de dormir. Pelo menos essas 2 vezes. Na verdade, idealmente essas 2. Mais que isso, não precisa. De manhã para tirar os resíduos da noite, né? Geralmente do que a gente passou à noite. E no final do dia para tirar os resíduos das impurezas da maquiagem e ao longo do dia. Sim. Vamos falar dessa ordem. Primeiro de tudo é o Gel de limpeza. O gel de limpeza. Acordou, gel de limpeza. Mas depois do banho, não? Ou antes do banho? Depende. O que eu acho mais importante é explicar para o paciente que o ideal é ele não lavar durante o banho. Eu só falo para o paciente lavar durante o banho quando eu sei que ele, se não for assim, ele não vai nem lavar. Então, entre 0 e alguma coisa, eu prefiro que ele faça ao longo do banho. Não lavar o rosto durante o banho? Não, deixa para lavar depois, porque geralmente a gente usa uma água, mesmo não sendo ideal, a gente usa uma água mais quente, né? No banho. Então, se você puder lavar depois do banho, você vai com certeza usar uma água mais fria, que seria ideal. Tá bom. Banho de água fria, de preferência, mas aí também não dá, é muito, a gente sabe, né? que é difícil, né? Tá. Mas aí depois, o creme com o rosto, com uma pele ainda úmida. Com a pele ainda úmida. Sim. Exatamente. Creme corporal sempre com a pele ainda úmida. Facial ainda a gente pode trocar, quando tem algum ácido, você pode, em alguns casos, utilizar o ácido antes ou algum sérum antes. Mas eu prefiro geralmente usar o hidratante logo depois e depois o ácido, porque melhora a tolerância. E o creme de limpeza antes do hidratante? Antes de tudo. Antes de tudo. Aí depois o hidratante, depois Algum ácido, algum creme de tratamento que o paciente usa e depende de cada caso, cada um tem uma Se for indicação. para falar de uma maquiagem, aí vem o prime.
O Prime, ele vai entrar depois do protetor solar. O Prime, que tem o nome de primeiro, na verdade, ele não é o primeiro. Porque ele é o primeiro passo da maquiagem, não da sim. skincare. Igual a escova definitiva, que também não é definitiva, porque ela tem que ser refeita. Se fosse definitiva, ninguém mais fazia escova, fazia uma só. Exatamente. Eu fico impressionado com essas coisas. Aí o Prime vem em terceiro, quarto lugar, né? Porque se a gente primeiro, considera- assim, acabou o skincare. O último produto vai ser protetor solar. Aí começa a maquiagem. Aí você pode aplicar, assim, um primer. Aí tem alguns passos da maquiagem, né? Aí o primer é o primeiro da maquiagem. Sim, o protetor solar, então, na base de tudo ali. Assim, a gente estava falando, né, como era difícil, alguns anos atrás, a aplicação do protetor solar, porque tinha marcas dos Estados Unidos que o sprayzinho resolve tudo. Agora a gente já tem Já temos. uma No Brasil a gente evolução já nisso. tem uma evolução muito legal. Algumas marcas que foram para essa área dermatológica com a cosmética melhor. A gente chama essa textura, que a gente fala de cosmética, que é a textura, a facilidade de espalhar, a cor, que antigamente o protetor solar, em alguns casos, ficavam muito feios, né? Ou ficava muito branco, ou quando era com base, aquela cor parecia um tijolo. Hoje em dia isso evolui muito, tanto nos produtos brasileiros quanto no internacional. Para os homens é muito mais difícil, vamos confessar, né? Tem barba, tem falta de rotina, de hábito nisso, né? Eu acho que é mais a falta de hábito, porque essa questão da barba, hoje em dia também teve evolução demais de produto para homem. Homem cresceu muito o público dessa questão da vaidade, dos cuidados, e hoje existem produtos solares que não ficam com aquele aspecto na barba, de branqueamento, que não gruda na barba, voltado para homem. Às vezes até com cheirinho, tem algumas marcas que fizeram alguns com cheirinho de pós-barba, para o homem sentir que é um cuidado dele, para ele, isso é muito legal. Mas o difícil é ele lembrar, ele conseguir utilizar. E para as crianças também o uso diário recomendado? Ideal. Principalmente crianças mais branquinhas, assim, eu sempre começo a colocar na rotina já na infância, para você até criar costume, né? Muito difícil você ensinar para a criança depois de uma certa idade que ela tem que passar a usar um protetor solar. E o ideal é você educar a criança desde cedo, que essa exposição ela é como se ela fosse somada, né? Então é uma exposição que vai acontecendo ao longo do tempo, que vai acumulando. Porque as crianças, definitivamente, elas não gostam de passar o protetor solar, né? E imagina passar todo dia? Por isso que foi legal essa ideia dos cremes protetossolares com cheirinho para a criança, né? A criança gosta disso. Sim. Às vezes tem um desenho diferente, um tipo de spray diferente, aí a criança, ela consegue adaptar melhor. Tá bom. A gente tem o nosso mitos e verdades, quando a gente fala de absorção de vitamina D, quando a gente fala sobre exposição solar, tem muita história para contar, né? Então, é o seguinte, eu falo uma frase e você me diz, opa, isso é mito, ou você fala, não, isso aí é verdade, ok. Vamos lá. Tudo bem? Então, vamos lá. Mitos e verdades, estamos falando sobre exposição solar, estamos falando sobre vitamina D, estamos com a doutora Marina Queiroz, que é dermatologista e está aqui conosco. A primeira frase, doutora, é essa, olha, usar filtro solar atrapalha a absorção da vitamina D. Mito. Mito. Claro que um certo percentual sim, mas não o suficiente para você ter uma falta de vitamina D. Por conta de uma exposição corriqueira que a gente tem ao longo do dia, que vai ser suficiente para poder produzir vitamina D, sim, mesmo com a proteção. Sim. Ela vai atrapalhar um pouquinho, né? Mas não, o paciente tem que entender que não vai ter problema de hipovitaminose. Olha essa. Vitamina D engorda. Mito ou verdade? Mito. Não faz o menor sentido. Vitamina D não tem por que ela engordar. É uma vitamina que faz parte do nosso corpo, enfim, tem várias funções. Vitamina D, doutora, auxilia na nossa imunidade? É mito ou é verdade? Sim, ela tem relação com a imunidade, sim, na dose certa. Não precisa de fazer uma hipervitaminose, uma super reposição para você ter esse efeito. É na dose normal. A gente falou dos alimentos, né? Alguns alimentos podem auxiliar a absorção da vitamina D. Cenoura, por exemplo? Cenoura tem mais associação com a vitamina A. Mas existem, sim, alguns alimentos, alguns derivados, por exemplo, de peixes, de leite também. Existe principalmente também associação com o cálcio, que está associada à vitamina D, a essa questão dos ossos, né? Então não é exatamente da vitamina D, é da função da vitamina D, muitas vezes. E a última é essa, o sol tem vitamina D. É mito ou é verdade? Não, o sol não tem vitamina D.
O sol vai fazer a gente produzir a vitamina D. O sol não tem vitamina D, isso é muito bom. O sol vai produzir a vitamina D, Exatamente. né? Muito bem, doutora Marina Queiroz, muito obrigado pela sua participação. Obrigada valeu. a vocês. Muito É uma honra. esclarecedor. Tivemos aí algumas informações muito úteis para a gente entender os benefícios do sol. Valeu, muito obrigado. Obrigada a vocês, Sucesso aí foi um prazer estar aqui. na jornada. Valeu, pessoal. A gente também fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Até o próximo programa. Saúde!